Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Vamos iniciar mais um estudo da metodologia de Eurípides Barçanufo, estudo da evangelização de espíritos. Todos juntos, vamos elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, amigo divino, nós rogamos, Senhor, a vossa presença entre nós. Ilumina, Senhor, os nossos lares, familiares. Ilumina, Senhor, os nossos corações, nos fortaleça, Senhor, na luta de cada dia, para que possamos acionar em nós a nossa vontade, desenvolver as potencialidades divinas que trazemos em nós, bem aproveitar os recursos divinos para nossa libertação e progresso, aprendermos a bênção do perdão, aprendermos a bênção dos relacionamentos espirituais que o Senhor nos oferece. Divino Mestre Jesus, nesse momento pedimos que fortaleça os irmãos na luta, aqueles que se encontram enfraquecidos, afastados dos seus compromissos espirituais. Pedimos por todos nós, possamos nos fortalecer em vós, refazer as nossas energias e seguirmos convosco, Senhor Jesus, no convite incessante do amor que o Senhor nos oferece. Que os benfeitores do amor possam envolver os lares, as famílias e nossos companheiros de jornada, que se reúnem em torno da evangelização dos espíritos que o amoroso Eurípides nos oferece com tamanho devotamento. Querido Eurípides, envolva as mentes, os espíritos que buscam nesse manancial de luz o fortalecimento de cada dia. Nos inspire sempre, querido irmão, a nossa profunda gratidão. Então hoje nós estamos estudando o livro Sentimento à Força do Espírito, da editora Esperança e Caridade, de Alzira Bessa França-Mui e Luciano Varanda. Esse livro que compõe os livros da metodologia trazida pelo amoroso Eurípides Barçanufo, que é a metodologia da evangelização de espíritos. E nós estamos fazendo esse estudo já há algum tempo, e hoje nós vamos estudar o perdão. O perdão está na página 95 do livro. E aqui, para fazer a abertura do tema, eles escolheram o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, em que Pedro pergunta: quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus responde: vós lhe perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Jesus responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantos ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridoso, generoso, pródigo no vosso amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Entendendo ele que 7 vezes estava bastante razoável. Porque passando por Nazaré, eles encontraram uma situação muito difícil, em que as pessoas passavam a ofender Jesus, a ofender aos discípulos, porque nenhum profeta é profeta em sua terra, né? Nenhum profeta é reconhecido na sua cidade, na sua pátria, né? Onde ele mora. E com Jesus foi assim. Quando ele esteve em Nazaré, as dificuldades eram maiores ainda do que nas outras localidades. Então os discípulos ouviam muitas coisas que desagradavam a respeito deles mesmos e especialmente a respeito de Jesus.
e eles acabavam por vezes entrando em brigas, em discussões. E foi nesse estado de espírito que Pedro pergunta ao Cristo, com bastante vontade de compreender mesmo, né? Porque o perdão era uma lição não aprendida até então. Então ele pergunta: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Porque ele se sentia cansado de perdoar. Como muitas vezes nós falamos: eu já estou cansado de desculpar, de perdoar o fulano, porque ele está sempre cometendo as mesmas ações. E o Cristo responde para ele, para nós, que nós vamos perdoar, mas não 7 vezes. 70 vezes 7 quer dizer sem limites, sem cansar, sem impor condições. Buscando atender na oração do Pai Nosso, quando nós pedimos que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos magoam, porque nós faremos sempre o esforço de sermos indulgentes. Quando nós oramos, o Pai Nosso é isso que nós afirmamos. E aqui o Evangelho traz para nós que o perdão ele deve tocar as asas da nossa inteligência e dos nossos sentimentos. Da nossa inteligência, do atributo da inteligência e também dos sentimentos. É assim que nós conseguimos elaborar e desenvolver o perdão. Então, nós precisamos compreender o valor, a necessidade da indulgência em nossos relacionamentos, dada a nossa condição espiritual no planeta de provas e expiações em que nós vivemos. Sem compreensão da indulgência, da caridade uns para com os outros, para com as imperfeições alheias, nós não conseguimos nos relacionar, nós não trocamos vibrações, nós não aproveitamos os relacionamentos espirituais que Deus nos oferece. Então vamos ler o livro, na página 95. Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Ninguém é capaz de perdoar o outro antes de reparar suas próprias energias. O perdão é um ato complexo que pede tempo e ação no bem. O perdão é o sentimento que o espírito deve compreender para realizá-lo. Enquanto o ser for indiferente ao perdão, continuará a ofender o seu irmão. Esse capítulo ele é tão complexo e a gente precisa fazer um estudo bem reflexivo para que a gente possa compreender o que a equipe de Eurípides está nos trazendo aqui, nos proporcionando, né? Perdoar é reparar as energias que ficam danificadas pelo pensamento enfermo. E ele traz que ninguém consegue perdoar o outro antes de reparar as suas próprias energias, aquelas que foram danificadas pelo padrão mental doente. Então, alguém nos ofende, alguém nos maltrata, nos magoa, porque há em nós, que somos espíritos milenares, estruturas energéticas, pensamentos padronizados que foram estruturados no sentimento da mágoa, no senso de vitimização. São pontos que foram enrijecidos na mágoa, são cristalizações no padrão mental da mágoa, no melindre, no sofrimento daquele que se sente vítima, que se sente injustiçado. Então, acaba que na estrutura da memória, os registros ficam armazenados nas vibrações dessa construção de ser ofendido, daquele que é o magoado, daquele que é o injustiçado, daquele que é o vitimizado. E dessa forma, ocorre uma sintonia bastante doente, bastante enfermiça, densa, né? O núcleo doente que fica vibrando. E esse núcleo do enfermiço vibrando, ele atrai situações que alimentam essa condição da mente, da memória, que foi estruturada lá na anterioridade, nas vidas passadas. E acaba por formar um padrão mental. O pensamento característico daquele que se sente ofendido.
Então, por isso que o livro traz para nós que perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. E ninguém é capaz de perdoar o outro antes de reparar as suas energias. Porque é necessário primeiro reparar as nossas energias, que foram elaboradas nesse padrão mental doente, que ressalta, que fermenta, que alimenta esse traço da personalidade doente do espírito. O núcleo energético, então, que vibra naquele que se sente vítima, que é o magoado, fica enraizado, fica cristalizado no seu perispírito, como um ponto frágil, um ponto de vulnerabilidade. É o calcanhar de Aquiles do ser. E que acaba deixando ele suscetível, ele fica vulnerável a todo ataque, a uma ofensa mais leve que seja, a alguém que chega e olha, alguém que chega e não olha, um que cumprimenta ou que não cumprimenta, o que deu atenção, o que não deu atenção, o que fez isso ou fez aquilo. Ele está sempre melindrado, né? Porque ele tem esse ponto cristalizado de vulnerabilidade e que é um núcleo de energia ali que fica vibrando, atraindo. E ele acaba sendo muito, muito vulnerável. Então ele sofre e reforça o seu padrão mental enfermo. Ele reforça aquelas memórias doentes que precisariam ser renovadas, mas não são, porque são sempre alimentadas, retroalimentadas e reforçadas. Então, a compreensão que nós devemos fazer das leis divinas que nos regem, com muita sabedoria, nos proporciona a estruturação da fé, daquela fé sedimentada, daquela fé na rocha, né? E nos proporciona humildade, mansuetude, harmonia pelo entendimento de que aquele ser que nos ofende, ele traz os seus núcleos doentes, ele traz as suas doenças, as suas enfermidades, as suas deformidades espirituais. E essa ação dele reverbera nas estruturas energéticas do magoado, do ofendido, daquele ser que está cristalizado nesse padrão mental de se sentir magoado. Naquelas estruturas, reverbera naquelas estruturas vibratórias que precisam de reparação, de transformação, de cura das chagas espirituais, dos sulcos energéticos que todos nós trazemos. Então, por esse motivo é que o livro traz que é preciso primeiro reparar as energias doentes em nós para que nós conseguimos perdoar o outro. Por isso é necessário entender, né? Ele fala que é um ato complexo, perdão, que pede tempo, pede ação no bem. E ele fala que é um sentimento que a gente precisa compreender para realizar. Porque senão a gente entra naquela, né? Eu perdoo, mas eu não quero nem ele perto de mim. E aí não é o perdão, né? Então a gente precisa entender o funcionamento para realizar. Porque ele é libertador. O perdão é libertador. Então como fazer, né? Como fazer esse processo? Compreendendo o que seja o perdão. Refletir sempre, buscar exercitar a confiança plena na sabedoria divina, nas leis divinas que nos regem. Existe vítima? Existe injustiçados? Ou nós somos regidos pelas leis divinas, pela justiça de Deus, o tempo todo? Não existe vítima, então, né? Não há vítimas. Nós necessitamos das situações reencarnatórias que vão nos possibilitar o reajustamento moral do mal que nós cometemos nas vidas passadas, que está em nossa anterioridade. E essas ações estão registradas em nós e que precisam de reajustamento e que precisam de transformação. Quando nós entramos na indiferença ao perdão, né, ele traz aqui, enquanto formos indiferentes, nós vamos ofender o outro vai nos ofender e nós vamos ficar num ciclo vicioso. Então, essa indiferença ao perdão é a história da humanidade, é a história de todos nós, está registrada em nossa memória.
nos mostra, então, a necessidade de recapitulações, de expiações, por vezes recapitulações muito dolorosas, porque nós descumprimos as leis divinas. E quando nós descumprimos as leis divinas, há necessidade de nos reajustarmos com a lei divina, porque é da lei. O ofensor, ele dá o que ele tem em si. Ele joga suas mazelas, o mal que há nele. E esse mal, essas mazelas, nos atingem, porque tocam no nosso núcleo de dor, no nosso núcleo energético que está doente, que está enfermo. Para quê? Para que nós possamos nos curar desse núcleo energético de dor. Para que nós possamos nos curar dessa condição de vitimizado, de ofendido. Então, quando o ofensor, ele em sua ação, ele distribui as suas mazelas e o mal que há nele, nós temos duas opções. Nós vamos absorver esse mal ou nós vamos transcender essa situação? Quem ofende transgride a lei. E vai precisar dos processos de expiação das energias doentes que ficam arraigadas, impregnadas em si mesmo. Então, vai necessitar de passar por situações parecidas para que haja um reajuste com a lei divina, para que haja as oportunidades de reparação dos danos causados nele mesmo. E daí virá o momento de reparar esse mal. Então, como na parábola do filho pródigo, né, quando ele se afasta de Deus, ele se afasta do Pai, e vai usar os seus próprios recursos, vai gastar todos os recursos que Deus deu para ele. Como na parábola do filho pródigo, que se afastou, né, dessa lei divina, houve um momento em que ele se arrependeu. Ele caiu em si, né? Caindo em si, ele faz um processo de retorno à casa do Pai, de retorno, de voltar a viver de acordo com as leis divinas. Então, ele cai em si. Esse é o ciclo do perdão. Começa com o cair em si. Aquele que ofende, chega um momento que ele cai em si. Ele se dá conta do mal que ele causou. Ele se dá conta disso. E aí vem o arrependimento, né? E dessa situação vem a oportunidade do reajuste com a lei divina. Então vem aquela oportunidade de recomeçar. Por vezes por meio das expiações daquele núcleo doente que foi por ele mesmo construído. E então a oportunidade de reparação, para que ele possa então retomar o seu processo evolutivo, que ficou ali com um obstáculo. Então esse é o processo, né? Cai em si, se arrepende, tem a oportunidade de reajustamento com a lei, a oportunidade de reparação do mal causado em si e no outro. Então, se no momento da expiação, no momento de sofrer o mal que causou no outro, lá no passado, se nós estamos passando por um momento de expiação, de sofrer aquele mal que nós causamos para que haja liberação da nossa consciência. Se nesse momento acontece a revolta, ou se a gente sente o desejo de revidar, porque o outro merece, de se vingar, o que acontece? Não há transcendência, né? Nós não vamos transcender, nós não vamos transformar, nós não vamos nos curar, não vamos nos libertar daquele mal. Por quê? O que acontece? A gente cai de novo no mal, que precisa ser curado em nós, reparar as energias em nós. Nós perdemos a oportunidade da reparação da energia em nós, interrompemos o processo do perdão e entramos de novo no ciclo vicioso da dor, do magoado, do vitimizado, do injustiçado. Isso acontece uma estagnação profunda na mente, uma alimentação profunda dos núcleos doentes da memória, porque há uma alimentação daquele padrão mental do sofredor, do magoado, da vítima, reforçando memória, núcleos doentes, e isso impede o processo de evolução do espírito. Ele não precisaria mais passar por essa situação de ciclo vicioso. Então, essa situação
ela causa no ser, no espírito, um cultivo, uma construção de um teor vibratório muito baixo. E com esse teor vibratório baixo, acaba ocasionando o quê? As obsessões, né? Por um processo muito natural de sintonia mental. Então é isso que a ausência do perdão traz para nós. É como uma barreira, como uma muralha que impede o fluxo, o fluir do nosso processo evolutivo. Impede, nos densifica, né? Nós ficamos densos, nós ficamos pesados, com muitos núcleos, muitos sulcos energéticos em nós. Então, se no nosso padrão mental vibra nesse senso de vítima, acaba por validar em nós o quê? O nosso desejo de vingança. É uma forma de nós validarmos aquela vontade de nos vingar. E essa vontade de nos vingar, muitas vezes, nós chamamos de justiça. Esse estudo da vingança nós já fizemos, né? Está lá na página 88, o estudo da vingança. Vale a pena retomar para que a gente possa fazer o link entre um e outro, porque eles estão intimamente ligados. E as reflexões também estão lá no canal do YouTube. Então, se o nosso padrão vibratório está vibrando aí no injustiçado, a gente valida esse desejo de vingança. E esse desejo de vingança nem sempre é, eu vou fazer com ele o que ele me fez. Como nós estamos nos espiritualizando, como nós estamos buscando nos tornar melhores conscientemente, às vezes a nossa vingança é tão sutil. Ele vai passar por um mal, ele vai sofrer o mal, por quê? Porque ele fez isso comigo, então você vai ver como ele vai quebrar a cara. Olha lá, a vingança, né? Bem de forma mais escondida, mas é uma vingança, porque eu desejo que aquele que me ofendeu, ele sofra, que ele passe pelo mal, porque ele merece, porque afinal de contas, ele me causou um dano, ele me fez sofrer, então ele merece sofrer, ele vai sofrer, cedo ou tarde ele vai sofrer. Então há em nós uma vontade de quê? De revide, de que o outro sofra, e travestido de justiça isso, né? Isso está estruturado na sociedade há milênios. Por isso, quando Jesus chega trazendo a lição do perdão como libertação do ser, é tão difícil para todos. É por isso que ele foi tão incompreendido. Por isso que os discípulos questionavam muito sobre essa questão. E ainda hoje, muitos acreditam ser uma fraqueza, quando na verdade perdão é para os fortes, né? Perdão é para o espírito que já traz em si construções muito sólidas. Então, por isso que o perdão é libertador. Porque ele transforma o ser. Ele permite a expansão do ser espiritual. Ele permite a sublimação do ser. Enquanto que o melindre, que é uma ramificação do orgulho, ele acaba por armazenar uma densidades vibratórias no perispírito, energias densas na estrutura mental do ser, que vai acrisolando, que vai aprisionando, que vai deixando pesado, denso. E essa estrutura armazenada pela ausência do perdão pode levar à necessidade de expiações, né? De expurgo, de drenagem dessas energias, por meio de reencarnações futuras, reencarnações de dor, de sofrimento, de enfermidades, para que haja o expurgo dessas energias que foram armazenadas no ser. Então, como fazer, né? Então, como perdoar? Nós já entendemos o processo, mas em nossos sentimentos nós ainda nos sentimos aprisionados. Como fazer? Aí aqui o livro traz para nós que ninguém perdoará sem compreender o amor. É ele que cobre a multidão dos nossos erros. À medida que o espírito desvencilha-se de seus sentimentos doentes, busca novas conquistas, promovendo a estabilidade no pensamento. O amor foi a lição maior ensinada por Jesus. Entre todas, o amor transcende em beleza e grandeza. Através dele dissolvem-se as vibrações do ódio provenientes dos espíritos que não compreenderam a força do perdão.
Amar os inimigos é o ponto alto das vibrações que renovam a intimidade mental, harmonizando os sentimentos. Por que perdoar? O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Quando o espírito entrevê a vida pelos portais da consciência, amplia sua capacidade de perdoar a seu irmão. Não existe perdão sem mudanças de vibrações e de sentimentos. O perdão é capaz de drenar todas as energias doentes, revitalizando aquelas que o Pai nos ofereceu como bênçãos educativas. Então, isso que o livro nos traz, bastante complexo, e nós vamos precisar de outras reflexões sobre o assunto, porque não é possível tratar de tudo agora, né? Então, o como fazer, o livro nos traz, né? O amor foi a lição maior ensinada por Jesus. Então, para que haja o exercício do perdão em nós, é preciso que nós nos alimentemos o nosso padrão mental com o Cristo, com Jesus, com os seus ensinos, com o seu Evangelho, compreendendo, vibrando, alimentando o nosso padrão mental com as vibrações de Jesus. Porque as vibrações do Cristo, elas nutrem o espírito. Elas fortalecem, elas nutrem mesmo o espírito para que haja o desenvolvimento das suas virtudes, das suas potências, pela expansão do bem em si. Então passa pela necessidade do exercício da vivência do Evangelho do Cristo, da vivência do amor, da vivência da caridade, da benevolência, expandir o bem, da indulgência, compreendendo as leis divinas, para que possamos então renovar os núcleos e os conteúdos doentes que existem em nós. Compreendendo o outro como um instrumento, uma oportunidade de reparação para com as leis divinas. Aí nós mudamos o foco do ofensor para um instrumento da lei divina que chega até nós. Compreender que aquele que ofende, aquele que trai, aquele que abandona, aquele que fere, aquele que magoa, ele ofende primeiro a si próprio, porque ele transgrediu a lei e necessitará de reparação. Entender que a sua ação no mal, né, a ação daquele que ofende, a sua atitude no mal nos atinge. Exatamente naqueles núcleos doentes, naqueles pontos armazenados na memória, e faz com que a persona, né, emerja, cresça e absorva então o mal. É por isso que nós nos magoamos, né? Porque a persona enfermiça, o orgulho se sente ferido e nós acabamos absorvendo o mal que o outro nos traz. E é por isso que nós nos magoamos. E é por isso que espíritos da envergadura moral de Chico, de Eurípides, não se magoava, não se sentia ofendido. Tinha nem a necessidade de perdoar porque eles não se sentiam magoados, porque eles não absorviam o mal que ninguém trazia até eles. Não, eles faziam o oposto, eles expandiam o seu bem, eles expandiam o seu amor, é o dar a outra face. E como o bem, a vibração do amor, a vibração da luz, ela é muito forte, ela faz com que o mal que há no outro perca a força. Então, esse é o exercício que nós precisamos aprender, o dar a outra face, vibrar num nível vibratório mais alto, mais elevado. Porque nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, existe a predominância do mal, né? Como Kardec nos trouxe lá no Livro dos Espíritos. E os relacionamentos, então, necessitam muito da indulgência, da caridade, da lucidez, né, para com as leis divinas, com as oportunidades reencarnatórias que nós recebemos, para que sejam aproveitadas, para que haja transformação e verdadeira libertação desses núcleos doentes que nós trazemos. Para que haja essa troca desse ciclo vicioso de dor, de mágoa, de melindre, por libertação, por liberdade, para que nós possamos construir o nosso processo evolutivo no cultivo do amor, da compreensão, da vivência da verdade, com liberdade, sem prisões, sem escravização. Se algo ocorreu nos pedindo perdão,
Então é aquela oportunidade evolutiva para que nós possamos construir em nós sentimentos novos, virtudes novas que nós ainda não possuímos, mas que estamos prontos para construir. Porque se aconteceu é porque nós temos as possibilidades de construir esses pontos de luz, essas vibrações mais elevadas. E assim nós vamos atingindo novos patamares de evolução e de progresso. Assim nós vamos alcançando outro nível evolutivo. Nós vamos construindo o ser que nós tanto almejamos. Então a necessidade de nós refletirmos no perdão, aproveitarmos as oportunidades que Deus nos confere e crescermos na dor, nos libertando dela, nos libertando desses núcleos enfermiços que não nos servem e que precisam ser transformados, porque nós estamos nos preparando para a regeneração. E já há o processo de regeneração em nós que conhecemos a doutrina espírita, conhecemos a metodologia da evangelização de espíritos e somos convidados a profundas transformações, a profundas modificações do ser espiritual que nós somos, pela vivência da verdade. Nós vamos retomar o estudo do perdão porque nós temos ainda bastante coisa para refletir. Então, eu gostaria muito de receber o feedback de vocês para que nós possamos trocar as nossas reflexões e assim nós possamos crescer, né? Porque esse estudo precisa ser reflexivo para que todos nós juntos possamos crescer em entendimento. Meus queridos, um grande abraço a vocês. Que Jesus abençoe os lares de todos. Que seja um ano de muitas renovações para todos nós. Renovações no amor do Cristo, na vivência do Evangelho e na construção do novo ser. Um grande abraço a todos e que a doce paz de Jesus possa estar presente sempre em seus corações. Fiquem todos na paz.